dia para quem nos vê da América Latina. Eu sou o Thomas Maltese, eu sou gerente de projetos da iniciativa Chevron IC40 e é um prazer falarmos aqui na Copa 26 com tantos panelistas da América Latina e diversas cidades. Algumas questões técnicas apenas, mas lá vamos nós. Muito bem. Para aqueles que não estão familiarizados com a nossa iniciativa, é uma iniciativa que foi lançada em 2019 para acelerar a emissão zero na América Latina e mudar o mercado de transportes por ônibus para que as cidades possam decarbonizar esse tipo de transporte e atingir suas metas. É uma parceria com o ICCT e o CEFORUM, que estão nessa coalição dessas iniciativas com grande apoio de parceiros em toda a região, que nem aqueles que a gente vê aqui no slide. Além disso, nós estamos tentando mudar o mercado e, para isso, trabalhamos com diversos agentes do setor do clima, financeiros, investidores, e, nesse contexto, amanhã nós faremos um grande anúncio que vai ajudar a acelerar ainda mais essa transição para as cidades da América Latina. Convido todos a participarem. Nós estamos aqui hoje porque essas cidades estão mostrando o caminho fora da China. Nós vimos as maiores frotas de ônibus na América Latina, só mencionando algumas que estão aqui. Temos Santiago, que infelizmente eles não puderam vir. E temos os outros panelistas aqui que vão falar sobre o que foi feito. E como a gente pode ver aqui, muita aceleração nos últimos 4 anos foi obtida e nós podemos ver que o ritmo tem sido extraordinário. Há 4 anos nós não tínhamos ônibus elétricos na região e hoje nós já vemos 2.500 veículos nessas regiões e esperamos mais 2.000 serem utilizados no ano que vem em Santiago e mais 1.000 a serem usados. Isso é um resultado de uma década de esforços de organizações como ICCT, C40, mas também traz aquela visão e a missão para a América Latina para participar. É um sentimento de fé para mostrar que essa transição está acontecendo e já está em andamento. Há um pouquinho de uma visão geral de onde esses ônibus estão rodando na América Latina. Nós temos uma plataforma chamada eBus Radar. Quem ainda não conhece, por favor, vão lá, podem navegar em todas as diferentes cidades onde temos ônibus elétricos na região e também vamos poder ver comparações entre as cidades, entre os países ou fabricantes que estão na região e recentemente e logo mais vamos ter um novo recurso que vai mostrar as novidades em ônibus elétricos que estão disponíveis e aí a gente poderá examinar todos os modelos disponíveis no mercado. Isso sem o apoio dos nossos parceiros, das universidades federais do Rio de Janeiro, não teria sido possível. Uma vez dito isso, eu concluo agradecendo a todos por estarem aqui conosco hoje. Obrigado pelos panelistas que estão conosco e estou muito ansioso por essa nossa sessão. Muito obrigado, Thomas. E bem, eu não sei se eu mencionei isso anteriormente, mas eu sou o Marcos Regis. Vocês me ouvem bem? E eu sou o coordenador para a Plataforma Nacional Brasileira de Mobilidade Elétrica. Então, com isso, nós temos representantes aqui do Rio de Janeiro, de Guadalajara, da Cidade do México e também de São Paulo. Então, rapidamente, eu gostaria de apresentar os nossos 4 panelistas antes de entrarmos no nosso assunto principal. Vamos começar aqui, então, com o senhor Marcelo Severa.
E Marcelo é o secretário municipal do Governo e de Integridade Pública para a cidade do Rio de Janeiro. E também aqui conosco nós temos a senhora Marta Patrícia Martins, que é a coordenadora estratégica de gestão de território na cidade de Jalisco, no México. Nós temos o senhor Roberto Capuano, que é o diretor-geral da Metrobus na cidade do México, e Francisco Castro, que é do Conselho para Relações Internacionais na Secretaria do Estado de São Paulo. Bem-vindos, bem-vindos. É ótimo tê-los todos aqui. Nós vamos começar com uma breve pergunta para cada um dos senhores. Os senhores terão 5 minutos nessa primeira pergunta. E depois disso, nós conversaremos a respeito deste assunto. Então, eu tenho as minhas perguntas aqui. Vamos começar com o México. Então, o senhor Capuano, nós sabemos que a cidade do México recebeu bastante atenção de fabricantes de ônibus elétricos que querem levar seus produtos para a cidade numa tentativa de demonstração. Existe, então, o interesse dessa indústria, mas o que é que o senhor recomendaria para as cidades para iniciar um processo de eletrificação de transporte público? Qual seria a chave de sucesso que a cidade do México pode nos demonstrar na eletrificação dos ônibus? Muito obrigado. Eu estou muito feliz por estar aqui. É interessante eu ouvir minha voz aqui mas eu queria compartilhar algumas das coisas que eu acredito que sejam importantes e mencionar aquilo que você referiu. Quando nós fomos ao governo, muito tinha sido feito, muito pouco tinha sido feito na mobilidade elétrica, tanto no sistema elétrico quanto no sistema de ônibus trolley. E esses dois sistemas receberam muitos investimentos, passaram por uma fase de recuperação e estão saudáveis hoje em dia. Isso aconteceu nos últimos 3 anos. Mas falando a respeito de ônibus a bateria, era algo novo lá. Então, quando fomos convidados para diferentes cidades no início do governo, e nós fizemos uma viagem para Londres para ver a respeito da governança, e eles não apenas demonstraram isso, mas eles disseram, por que vocês não vêm ver os nossos ônibus elétricos? E aí nós começamos a compreender que eles tinham um processo interessante que nós conhecemos muito pouco a respeito. E isso culminou com alguns ônibus vindo para a cidade do México. E esse processo começou bem lentamente e nós trabalhamos muito em coisas que estavam muito baseadas no papel. Nós começamos a trabalhar com empresas de financiamento, com fabricantes, né? E por 1 ano nós ficamos nesse processo. Aí, quando produzimos alguma coisa, nós vimos uma etapa natural, um processo natural de transição. E uma das coisas que eu gosto de discutir é todo esse trabalho que é invisível. Às vezes é difícil de fazermos uma promoção, porque no início a gente não sabe exatamente onde está, mas é muito importante para a utilização de uma frota que pode levá-lo da estaca zero para a eletrificação, mais do que apenas alguns modelos de ônibus. E para encerrar esse ponto, no interesse também dos fabricantes
E quando nós vimos isso, naturalmente todos os fabricantes da cidade do México viram todo o potencial que existia na frente deles. E eles disseram: não, nós queremos que vocês tentem os nossos ônibus. Então, nós conseguimos esse espírito para permitir que eles entrassem no sistema, experimentassem os seus ônibus em tipos de projetos pilotos. O piloto seria um, não é? Mas nós iríamos precisar de uma frota mais ampla, 10 ou 15. Então, foram tentativas que fizemos mais do que processos piloto. Muito, senhor Capuano, muito obrigado. É interessante que tudo se resume a um plano, se a gente pudesse resumir em poucas palavras. E, geralmente, na nossa região, na América Latina, quando nós temos esse tipo de conversa, a gente fala sobre as nossas dificuldades e fala como as coisas são difíceis, quais são as barreiras, mas a mensagem aqui também é que, apesar dessas dificuldades que nem teve no México e no Brasil também, que são reais, as coisas acontecem, não é? As coisas acontecem, nós estamos progredindo, e essa é a mensagem que queremos enfatizar nesse painel, as nossas boas práticas. Agora, se a gente for um pouquinho mais para o sul, para outra grande metrópole da região, nós poderíamos falar com São Paulo, onde as coisas também estão acontecendo. Nós sabemos, Francisco, que São Paulo tem uma lei de ambiente muito ambiciosa, não é? E essa lei exige que São Paulo deva ter 100% de emissão zero na sua frota em 2038. E, dessa maneira, terão que usar 2.600 ônibus elétricos, me corrija se meus números estão errados, até 2024. E também sabemos que São Paulo já está indo em direção dessa meta. E você poderia nos compartilhar conosco quais são os passos concretos tomados por São Paulo neste momento para alcançar esse objetivo tão ambicioso? Muito obrigado. Eu gostaria de cumprimentar os meus colegas panelistas. Obrigado por essa oportunidade. Sim, o nosso objetivo é bastante ambicioso. Para uma cidade como São Paulo, precisamos ter essa visão de ações concretas. É importante termos esse objetivo e atendê-lo, porque o nosso plano de ação climática, que foi introduzido esse ano, foi desenvolvido no período de 2 anos com o apoio da cidade C40 e o governo britânico. Então, é uma ação única, porque é inovadora, porque estabelece o último objetivo, mas também objetivos intermediários para a gente poder avaliar o nosso processo. Então, nós temos que ter emissões zeros a 2028, mas em 2024 nós temos que ter 20% da nossa frota de ônibus, 2.600 ônibus em circulação. A próxima etapa é que estamos agora analisando os modelos de negócios para ver como é que nós vamos poder aplicar isso, porque em São Paulo nós temos várias concessionárias, são as operadoras. Em poucas palavras, elas funcionam independentemente em cada linha de ônibus. Então, nós temos que recalibrar os contratos e também temos que lidar com uma nova demanda pela eletricidade. Então, que modelo de negócio vai se encaixar melhor? Temos algumas opções, ou seja, o arrendamento completo de ônibus, utilizando empresas de solução energética que vão fornecer o serviço total, ou nós vamos ter instituições de financiamento internacional que também vêm para nos apoiar.
E nós ainda temos um projeto piloto que foi muito bem sucedido, 17 ônibus em São Paulo, ônibus elétricos, e agora temos certeza que vamos poder fazer isso funcionar. Então, daqui por diante, toda vez que a gente tiver que renovar a frota de ônibus, todo ano a gente tem que renovar o número X de ônibus. Então, uma boa parte serão elétricos, e até 2024 vamos ter que renovar eh, vários ônibus e 2.600 serão elétricos. E basicamente é esse o ponto em que nos encontramos agora. Muito obrigado, Francisco. Vamos recapitular. No México, entre outras coisas, nós realçamos a importância de um projeto sólido, que é algo que São Paulo também possui. Mas talvez nós pudéssemos realçar aqui os modelos de negócios que têm que surgir, que têm que ser desenvolvidos, que sejam possíveis para essa nova realidade de eletrificação de transporte público. E talvez a função da cooperação é principalmente quando nós falamos de números tão grandes, em uma escala tão grande quanto a do México e a de São Paulo, e aí a cooperação é muito importante, não dá para fazer isso sozinho, então muito obrigado. E aí vamos agora falar sobre uma cidade que é também uma grande cidade para nós, o Rio de Janeiro. Marcelo, quando a gente pensa e fala sobre transporte público, ônibus elétricos, é claro, a primeira coisa que vem à nossa mente são os próprios ônibus e toda a infraestrutura que eles necessitam para operar adequadamente. Mas existem outros elementos que são bastante importantes, e eu entendi que para podermos ir nessa direção de transporte eletrificado no Rio de Janeiro, a transparência é algo muito importante. E eu ouvi que a cidade já está com iniciativas para promover a transparência na mobilidade. E que iniciativas são essas? E como isso torna a eletrificação do sistema de transporte público mais fácil, por assim dizer? Muito obrigado. Do painel de mobilidade elétrica. É um prazer estar aqui o pessoal do Action Hub, que está representando tão bem o Brasil e fazendo com que as nossas verdadeiras vozes, anseios e, mais do que isso, os posicionamentos tradicionais da diplomacia brasileira tenham realmente um local onde possa repercutir. Isso é muito importante e eu agradeço muito a vocês por essa iniciativa. O que a gente precisa entender que aconteceu no Rio? Nós tínhamos um sistema que estava totalmente desorganizado. Nós tínhamos, numa mesma concessão, melhor, nós ainda temos a questão da bilhetagem, nós temos nessa mesma concessão, perdão, a frota, os terminais, a garagem e a operação. Tudo isso numa mesma concessão. É óbvio que esse sistema não ia dar certo. Evidente que no momento que ele foi, que essa concessão foi feita, ela parecia mais correta. Mas os últimos avanços que nós tivemos na área de transporte no mundo nos revelaram que esse era um modelo fadado ao fracasso. E mais do que isso, a situação da pandemia fez com que a própria saúde financeira desse sistema fosse para o buraco. No Rio, como vocês sabem, nós temos o sistema convencional de transporte e nós temos os chamados BRT, que no México se chama Metrobus, né? Em outras cidades da América Latina se chama Transmillennium. Enfim, cada lugar tem mais ou menos um nome, mas o conceito é semelhante. Por que eu estou falando isso? Porque todo esse sistema estava numa verdadeira caixa preta. Quando nós chegamos, a gestão do prefeito Eduardo Paes chegou na prefeitura
em janeiro desse ano, o primeiro compromisso que nós assumimos foi efetivamente abrir essa caixa preta. Fazer com que nós soubéssemos quanto era a receita, quantos passageiros efetivamente eram transportados. Mais do que isso, quais linhas estavam operando, porque nós chegamos num nível de degradação operacional que muitas linhas simplesmente deixaram de existir. Mais ou menos 160 linhas deixaram de existir, deixaram de operar. E aí, quando a gente fala de sistema de utilização de veículos elétricos no sistema de transporte, nós sabemos que temos um desafio importante aí, Marcos, que é o desafio da saúde financeira. Essa conta precisa fechar. Então, se eu não tiver, porque nós sabemos que o investimento é alto, é claro que ele é pago no longo prazo e tem toda a questão da necessidade do nosso compromisso de zerar as emissões, e os veículos elétricos são importantíssimos dentro dessa solução, são parte dessa solução, parte incontornável dessa solução. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter um sistema que seja saudável do ponto de vista financeiro. E nós não temos sistema saudável se nós não temos transparência. É claro, e aí se eu tiver a oportunidade eu posso falar um pouco depois, Marcos, como eu falei, esse modelo de concessão está sendo revisto como um todo, né? Estamos nos inspirando, a secretária Maína Celidônio está se inspirando nas melhores práticas internacionais. Mas um pressuposto básico aqui, em havendo transparência, nós conseguimos chegar de maneira mais rápida e mais eficiente, mais efetiva, justamente em algo que seja saudável e, portanto, que possa, dentro dessa equação da eletrificação, ser também sustentável do ponto de vista, sobretudo, financeiro. Okay, Marcelo, thank you very much. Actually, what you said... Muito obrigado, Marcelo. O que você disse, então, me faz lembrar muitas das discussões e debates que nós fizemos na plataforma nacional no Brasil. Havia algo que nós chamávamos de triângulo dourado. Quando você vê um triângulo onde, em um lado, você tem a tecnologia, na outra ponta você tem questões de governança, e na terceira ponta você tem questões econômicas, você vê que qualquer solução sustentável para o transporte, como é o nosso caso hoje, você precisa encontrar o melhor equilíbrio possível entre as três pontas do triângulo. E eu acredito que a questão da transparência tem a ver tanto com o aspecto da governança, quanto com o aspecto econômico. Não é? As coisas estão ligadas. Mas muito obrigado. Bom, vamos fazer um loop e voltar ao México para o estado de Jalisco, Guadalajara. Eu não sei vocês, mas eu, como brasileiro, eu me lembro da Copa do Mundo em Guadalajara. Não é uma memória antiga que eu não quero lembrar. Muito bem, eu acho que nós temos uma equipe perfeita de panelistas aqui. Não pode ser melhor. Vamos voltar à nossa pergunta, então, e para aqueles de vocês que estavam nos ouvindo, a Marta vai falar espanhol, que eu acho que será uma grande oportunidade nós melhorarmos a nossa cooperação na região e praticarmos o nosso espanhol. Mas eu vou fazer um resumo rápido das palavras dela. Marta, o estado de Jalisco já tem uma frota de 38 ônibus elétricos, que foram instalados como resultado da colaboração e cooperação
com o financiamento das C40 cidades. O número não é grande o suficiente para ser um piloto, mas quais foram os principais passos que a cidade deu para obter esses ônibus e o que a cidade pretende fazer para aumentar a escala da operação? Sim, claro, eu entendi. Indispensable para poder implementar lo que es la primera ruta totalmente eléctrica en el área metropolitana de Guadalajara. Creo que para nosotros, cuando hablamos de cuáles son estos pasos del proceso importantes y que son claves para la implementación de un proyecto de electromovilidad, en nuestro caso, entendiendo que somos ciudades que partimos como de escenarios con algunos puntos en común, ¿no? que convergen. Y tiene que ver, nosotros evidentemente hay un tema que me parece crucial que tiene que ver también con la percepción. No podríamos avanzar hacia el escenario ideal si lo que tenemos en nuestro contexto no está en orden. Entonces, uno de los primeros pasos que tuvimos que dar fue, de entrada, poder saber cuál era nuestra flota real de vehículos de transporte público circulando en el área metropolitana de Guadalajara. Estamos hablando de 9 municipios metropolitanos. Una vez que tuvimos este registro oficial, uno de los hallazgos fue ver cuántos de estos vehículos ya estaban fuera de norma. Y entonces lo que tuvimos que hacer es que todos aquellos vehículos de la flota de transporte que estaban fuera de cumplimiento de norma, poder generar un esquema que permitiera que se regularizaran con nuevas unidades. Un siguiente paso tuvo que ver con la planificación. Las ciudades van, como lo sabemos, creciendo de esta manera. En el caso de las mexicanas, muy particularmente Ciudad de México y Guadalajara, compartimos esta realidad de ciudades dispersas, que entonces también lo que nos obligó fue a volvernos a sentar, a replantear los planes de cobertura de las rutas de transporte público. Y aquí está, creo que el eslabón hacia la implementación de la ruta eléctrica. Fue muy importante en este proceso saber por dónde comenzar, porque no es lo mismo una ruta que tiene una alta demanda, pero que no tienes la ciudad preparada para generar la infraestructura también para una ruta totalmente eléctrica. Esta, incluso me adelanto a decir que es uno de los principales desafíos que nosotros en Guadalajara, área metropolitana, tenemos, es poder encontrar esos espacios que nos permitan tener los patios donde se genere la carga de este sistema, de estos buses para salir a su circulación. Entonces, recapitulando, primero en este proceso, primero establecimos orden a través de estos pasos con el registro, la renovación, el plan de cobertura de rutas que nos permitió también extender el servicio y poder llegar a aquellas zonas donde habitualmente no se llegaba, y con ello entonces poder tener también ya un insumo técnico que nos permitiera con apoyo de C40 ver cuál era la ruta más conveniente para arrancar. Porque si ya de por sí es un tema que financieramente nos implica un mayor esfuerzo, también no podíamos errar como en la implementación. Y esta curva de aprendizaje, la verdad es que con el apoyo de la organización, lo que hicimos fue reducirla y también aminorar los riesgos. Lo que no queríamos era pues cometer errores, ¿no? Entonces, por eso la asistencia técnica ha sido muy valiosa hasta el momento. Ya para la implementación,
nosotros definimos 38 buses para esta ruta que está en la zona oriente del área metropolitana de Guadalajara y es una de las zonas con mayor rezago social. Sin embargo, tiene una alta conectividad de personas que van a trabajar de el centro de algunos de los municipios metropolitanos que conecta hacia uno de los centros universitarios más importantes del área metropolitana, Cutonalá, y posteriormente al aeropuerto. Entonces, realmente, además de haber recibido la instrucción del gobernador de que comenzáramos con una ruta que también nos hiciera enviar un mensaje de equidad y de inclusión. Por eso es que nos fuimos también a una de las zonas, insisto, en una situación de mayor rezago social, pero evidentemente también cuidando que la conectividad. La verdad es que superó nuestras expectativas. Nosotros les diría que hoy hay 4 veces más pasajeros de los que teníamos contemplados y no hemos cumplido un año de operación. Esto significa que el costo de la operación ya también es se paga con el propio boletaje, ¿no? Entonces, bueno, pues esto fue como el camino, el proceso que seguimos para esta implementación. Nos parece que es muy valioso el poder continuar monitoreando por qué la gente, si nosotros teníamos una expectativa de usuarias y de usuarios, cómo es que ha incrementado 4 veces más, ¿no? Sin duda, creo que tiene que ver también con que está asociado a una planeación mucho más precisa sobre la conexión de los viajes, ¿no? Y bueno, en nuestro caso, pues el transporte eléctrico tiene el mismo costo que tiene el resto de transporte público convencional. Entonces, para nosotros seguirá siendo como un tema muy importante el que la implementación de un proyecto así tenga como un eje articulador o transversal, el eje de la equidad y de la inclusión. Thank you very much. Marta, Marta, eu acho que você mencionou muitos pontos importantes aqui. Eu tomei algumas notas. Eu acho que o destaque do que você disse é que não há um tamanho único, uma solução de tamanho único. Então, é preciso saber o que funciona numa cidade específica. E é isso que leva a um bom plano. É isso que leva a soluções sustentáveis, é o que leva a soluções de planos piloto que podem ser colocados em escala. É isso que é preciso fazer. E o suporte técnico aqui é importante. Mas você mencionou também algo que eu gostaria de comentar, que tem a ver com a inclusão. Muitas vezes, quando nós falamos do transporte público, infraestrutura, ônibus, há ocasiões em que nós esquecemos que isso é importante porque é usado por pessoas, não é? Mas, voltando a isso, muito obrigado, porque nós estávamos falando do Brasil e do México, e, naturalmente, a América Latina é mais do que os 2 países maiores, mais populosos. Então, eu gostaria de lhe dizer que nós temos um terceiro país presente aqui, que acaba de chegar, o nosso vizinho, Colômbia. Temos aqui conosco hoje o senhor Ramírez, Felipe Ramírez, que é o CEO da Transmilênio em Bogotá. Bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado e peço desculpas por estar atrasado, eu estava em outro painel. Não se preocupe. É a especialidade de latino-americana de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e fazê-las bem. Eu gostaria de começar com uma pergunta para o senhor, antes de voltar àqueles pontos que eu mencionei antes.
Nós sabemos que Bogotá está liderando com quase 500 ônibus circulando e outros 1.000 parecem estar sendo instalados. São esses os números? Sim, ônibus elétricos, nós temos 483 em funcionamento e no ano que vem teremos 1.200 mais. Muito bem, esses são números impressionantes. Antes do senhor chegar, o Francisco de São Paulo estava mencionando o modelo de negócios que precisam, esses planos precisam ser revisados para chegar a uma transição bem-sucedida. Qual é o seu segredo em termos de modelo de negócios? Vocês fizeram alguma coisa especial? Porque esse número é impressionante. Como você chegou nisso com o plano de negócios? Olha, nós trabalhamos de forma acelerada no modelo de negócios. Não foi fácil estruturar isso, falhamos muitas vezes, e eu posso lhe dizer que nós falhamos por 16 vezes antes de chegarmos a esse processo. Uma das principais coisas que nós fizemos foi subdividir o fornecimento da operação e a operação dos ônibus. Isso fez com que a transição envolvesse mais o financiamento pronto para financiar. Mas nós pensamos também sobre como fazer com que isso concorresse com outras tecnologias mais baratas, bem mais baratas. E se nós ainda poderíamos ter ônibus elétricos. Então, nós verificamos não só como pagar por quilômetro, por ônibus, mas também quanto tempo os ônibus levariam. Nós temos algo importante também, aqui é um exercício para que se tenha mais pontos no processo de licitação para os ônibus elétricos. Sobretudo quando você compra o ônibus, isso é importante. Na hora de operar, é barato, mas na hora de comprar é mais difícil. Então, nós precisamos trabalhar nos detalhes e depois chegamos ao ponto em que isso pode ser feito. Ao mesmo tempo, nós tivemos que lidar com tanta coisa em paralelo, como você quer lidar, por exemplo, com os terrenos necessários. Não é fácil encontrar uma cidade já consolidada, onde o terreno é tão caro. Então, encontrar pessoas para fazer tudo também foi um problema, um projeto enorme, onde nós tivemos que fazer uma espécie... Nós tivemos que ter agências funcionando, tratando da infraestrutura, da operação, do reconhecimento dos ônibus, como ter a eletricidade na cidade. Foi uma estrutura super grande, realmente, para chegar nesse ponto. Muito bem, me parece que algo que eu já ouvi antes, se você realmente puder desconectar o fornecimento da operação, pode-se funcionar dessa forma. Há níveis de dificuldade para conseguir isso, mas é importante também, me chamou a atenção, que vocês falharam 16 vezes, então eu acho que a persistência é parte da solução também.
Nós levamos 6 anos começando, tentando, aprendendo, e depois finalmente tivemos sucesso. Bom, eu vou agora perguntar a todos vocês, vou fazer algumas perguntas aqui da minha cesta de perguntas, e vocês respondam à vontade. Eu gostaria de começar falando de um assunto que é muito uma prioridade na América Latina. Marco, você mencionou a inclusão social. Você sabe que um sistema de transporte público eficiente e funcional tem um papel crucial para tornar justas as nossas cidades. A minha pergunta é a seguinte: até que ponto isso se aplica a um sistema de transporte elétrico? Como é que a eletrificação dos ônibus nas cidades latino-americanas pode promover uma cidade socialmente justa, socialmente e economicamente mais dinâmica? Alguém tem alguma opinião sobre isso? Que se expandiu de maneira bastante exacerbada nas últimas décadas. Hoje o nosso desafio é precisamente o contrário, é o desafio de fazer um adensamento urbano, fazer com que as pessoas, por exemplo, um desafio que São Paulo também passou, né, Francisco? As pessoas voltem a morar no centro, é desesperador ver isso, né? Até a década de 90 havia uma lei na cidade do Rio de Janeiro que proibia ter moradia, só podia ter escritório. Isso foi revertido, portanto, há cerca de, 30 anos. E agora a gente tem um projeto Reviver Centro que faz com que haja estímulos para que as pessoas voltem a produzir habitação no centro, portanto, para as pessoas voltarem a morar. Mas eu estou falando isso porque, junto com esse desafio de adensamento, nós temos também o desafio de proporcionar novas opções de moradia. Quando a gente fala de democratizar o transporte, a gente está falando de democratizar o espaço, o território, né? Como dizia, inclusive, o grande geógrafo Milton Santos. Então, o que é importante aqui? Quando nós tratamos de eletrificar o sistema de transporte, nós estamos falando, na verdade, da sustentabilidade desse sistema no longo prazo. Porque, como bem disse o Felipe, se o custo de implementação do transporte elétrico é mais alto, a sua operação é mais barata, especialmente num país como o Brasil, onde, se nós cuidarmos bem do sistema elétrico, é preciso dizer isso também, senão a gente pode incorrer num greenwashing, né? Nós precisamos nos certificar que a energia produzida da matriz brasileira continue sendo uma matriz limpa. Na medida em que isso aconteça, nós estamos falando de um sistema que potencialmente vai ter mais, vai ser mais barato, vai ficar mais em conta. E mais do que isso, nós temos um compromisso no Rio muito concreto, né? Está no nosso plano de desenvolvimento sustentável que nenhum carioca esteja a mais de 15 minutos distante de algum meio de transporte público. E aí eu falei do centro da cidade, a gente precisa lembrar que nós temos também lá um sistema elétrico que não é ônibus, mas é o VLT. É uma das poucas cidades latino-americanas em que nós temos o sistema de trem elétrico urbano, né? Então, todo esse conjunto faz com que a gente tenha um sistema que seja sustentável do ponto de vista financeiro, que seja acessível, ou seja, essa saúde do sistema como um todo vai fazer com que ele seja confiável. Como eu falei para ti na minha primeira intervenção, nós tínhamos 160 linhas de ônibus no Rio de Janeiro que simplesmente não existiam, só existiam nos guias da prefeitura. Então, assim, nós estamos absolutamente convencidos de que quando nós falamos de eletrificação do sistema de transporte urbano, nós estamos falando, na realidade, da sua sustentabilidade, da sua saúde no médio e longo prazo e, portanto, nós estamos trabalhando em favor da acessibilidade, em favor da democratização do espaço por meio da democratização do transporte. Deixa eu só fazer um registro, Marcos. Estamos aqui com o deputado Aliel Machado, do Paraná. Muito obrigado por sua presença, deputado. É uma honra, uma alegria. Estou com saudade, porque eu sou deputado federal, estou licenciado da Câmara para trabalhar com o prefeito Eduardo Paes. E tivemos aqui também o deputado Rodrigo Agostinho,
que até ano passado era o nosso presidente da Comissão de Meio Ambiente na Câmara dos Deputados, deputado pelo Estado de São Paulo. Obrigado, Marcos. Thank you very much, Marcelo. Muito obrigado, Marcelo. Um sistema de ônibus elétricos é mais sustentável, é um sistema de transporte mais sustentável e isso torna as nossas cidades mais democráticas. Você estava falando de inclusão social, não foi? E eu acho, Roberto, você tem algo a acrescentar a esse ponto, não é? Eu gostaria de mencionar um exemplo que não é necessariamente de ônibus, mas tem a ver com a mobilidade urbana. Nós temos os 2 teleféricos mais longos do mundo. São um exemplo lindo de mobilidade elétrica. É uma forma também de atingir inclusão social, porque eles estão em áreas de difícil acesso. A maioria das nossas cidades tem áreas semelhantes, onde as pessoas têm que subir um morro para chegar em casa. E quando você pensa na mobilidade como sendo algo que você tem que descer a montanha meia hora para tomar um ônibus pavoroso que vai levar você para um metrô que está a 1 hora de distância, isso daí é excludente. Então, o teleférico nos permite conectar áreas importantes da cidade. É um sistema lindo de transporte, porque você viaja sentado, com uma vista linda, você entra ar na cabine, e a mobilidade elétrica, não só em ônibus, mas, em geral, vai permitir que a gente encontre meios de incluir as pessoas socialmente. O que foi mencionado também é que você tem que reconstruir um sistema que não existia antes, incluir pessoas que não trabalhavam com transporte elétrico, e isso faz com que você precise replanejar, repensar o que está sendo feito no transporte. Rotas que não existiam, por exemplo, só existiam no papel, e você está replanejando o transporte. Isso faz com que você pense no assunto e faça alguma coisa a respeito. Eu acho que isso tudo se torna filosófico quando a gente começa a falar de mobilidade elétrica. Isso daqui é algo que eu realmente vi acontecer. Muito obrigada. Não sei, Francisco, você gostaria de adicionar alguma coisa? Eu tive um eco aqui. Nós estamos tentando, ao mesmo tempo que nós estamos eletrificando nossa frota, estamos tentando revitalizar também os espaços públicos e a política de levar as pessoas de novo para o centro da cidade, assim eles podem ter um acesso mais fácil ao transporte público. Uma frota de ônibus elétricos vai aumentar a qualidade de vida do cidadão, dos trabalhadores, e também reduzir poluição sonora e do ar. E eu acredito que os custos operacionais também serão mais baratos, e aí podemos pensar também numa redução no futuro e reduzir os gastos públicos para redirecionar. Por exemplo, saúde pública e habitação, são 2 coisas importantes. Outra coisa que eu gostaria de dizer, no sul de uma cidade, muitas pessoas não sabem, mas a área é muito longe do centro da cidade. Se vocês olham para o mapa da cidade, nós queremos desenvolvimento sustentável também para essas comunidades e transporte para o centro da cidade. Isso é algo que nós também queremos focar nesse trabalho. Muito obrigado,
Francisco. Me parece que no puede ir separado de otro concepto que, como decían, ahora es pues más como la filosofía de transporte de la electromovilidad, ¿no? Pero tiene que ver con la dignificación de un servicio público. Y por lo tanto esto impacta en las personas. No solo al dignificar el espacio público, digo, un servicio público, dignificas también a las personas. A esto en la operación, a quienes nos toca implementarlo, evidentemente nos obliga a tener una mejor organización de este nuevo sistema de transporte, que eso también, visto lo que nosotros hemos visto también con este arranque de la primera ruta en Guadalajara, es que incluso la gente que conduce un autobús eléctrico cambia totalmente su actitud al volante, a diferencia de cuando traen un autobús convencional. En el caso de nosotros decidimos que estos camiones fueran conducidos por mujeres. Entonces, esto no solamente mejora la calidad en el servicio, la experiencia del viaje, sino que también, digo, aquí mis compañeros son mucho más expertos que yo en este tema, tienen más tiempo en ello, pero también lo que creo que nos estamos asegurando con ello es a que el mantenimiento de las unidades sea menor porque hay otra forma de conducir. Entonces, bueno, primero, dignificar un servicio público y por lo tanto a las personas. Segundo, esta inclusión nos ayuda a una mejor organización que también hacia el interior hay un impacto, a una mejor, y eso también implica una mejor conectividad, porque lo que queremos es que sean rentables estas rutas, y esto impacta en la gestión del tiempo. Y hoy día uno de los recursos más valiosos en las ciudades para las personas es pues gastar el menos tiempo posible en nuestros traslados, ¿no? Además de dinero, el menor tiempo posible. Un tercer punto cuarto punto que agregaría es el también cómo nos permite a la hora de la implementación irnos al espacio público, con el ejemplo que dabas, por ejemplo, ahora, que esto implica también la construcción de nueva infraestructura, en particular de las paradas oficiales del transporte. Las mujeres, al menos en el área metropolitana de Guadalajara, el sitio donde más inseguras nos sentimos es donde tenemos que esperar el transporte público. Entonces, esto también da una oportunidad a, desde el diseño de las paradas de camión, poder generar estos ambientes seguros que permitan que incluso más personas puedan animarse a optar por moverse en el transporte, en este caso, en transporte eléctrico hacia sus destinos, ¿no? Entonces, me parece que va siendo como cuando hablamos de inclusión, lo podemos ir desdoblando y en una serie de oportunidades que generan estas consecuencias para demostrar también cómo al implementar este nuevo modelo podemos no solamente atender un tema de movilidad eléctrica, de reducción de emisiones, sino también de renovación de las ciudades y atender un tema social, de impacto social. Okay, just before we hand it over to Antes de passar a palavra para o Felipe, eu acho que eu tenho uma coisa que eu anotei aqui, que eu gostaria de enfatizar. Aqui, o serviço público dá a dignidade às pessoas. Eu acho que isso é uma palavra-chave, da dignidade. E eu também destaquei a questão da inclusão, que todo mundo, mas especialmente na América Latina, nós temos necessidade disso. E transporte público eficiente, confiável, isso são questões muito importantes. E, na verdade, eu queria adicionar algo no mesmo
nesse mesmo tópico. É interessante, da minha perspectiva, no início o transporte eram números, e eu percebi que não é só números de um ponto para o outro, mas a experiência também que essas pessoas têm durante a sua viagem. Então, aqui nós queremos oferecer aos usuários, durante o momento que eles estão no ônibus, dar um Wi-Fi, assim eles podem utilizar esses serviços durante o percurso. Isso é bastante importante, tem que combinar também com as outras experiências, e é importante mencionar que as cidades hoje precisam procurar um sistema mais local, onde as cidades sustentáveis já estão fazendo isso, mas era isso que eu gostaria de dizer. Importante o que você falou, gênero é algo que nós temos que conversar nós tivemos 108 ônibus são dirigidos por mulheres, e não fazemos isso só porque nós queremos dar um trabalho para as mulheres, elas são melhores, elas dirigem melhor, e se você não entende que existe uma falta de serviços que vai evitar com que essas mulheres possam trabalhar no serviço de transporte. E hoje nós estamos capacitando, é isso, treinando as mulheres para que elas possam dirigir ônibus elétricos, e isso, nós estamos como fazendo uma autoescola para novas motoristas, e estou muito feliz em ouvir que vocês aqui em Guadalajara estão fazendo isso também, e é bom isso, e é um tema que nós temos que continuar trabalhando. Eu sou engenheiro, e para mim, realmente, também, transporte eram números, movimento para A, para B, e é um erro que nós muitas vezes fazemos, quando nós acreditamos que nós podemos prover soluções técnicas para os seres humanos, e na questão do clima, o transporte público é um problema, tem aspectos técnicos, mas como todo problema humano, nós precisamos de interdisciplinaridade para resolver isso, e no início nós conversamos sobre cooperação, e para cidades do tamanho de Bogotá, Rio, Guadalajara ou São Paulo, a cooperação é a chave para que as coisas funcionem, e isso nos leva para a próxima pergunta. Quando nós falamos sobre cooperação, e muitas perguntas aparecem, mas eu acho que duas são as mais importantes. Em que termos nós cooperamos? Nos seus casos específicos, quem são as principais partes interessadas nas suas melhores práticas? Nós já falamos antes, temos dificuldades, sabemos disso, mas existem exemplos concretos de coisas que estão acontecendo, que são as melhores práticas. Mas com quem vocês fazem essas? Quais cooperações são a chave, ou estão sendo chave para essa experiência? Eu acho que talvez
é um bom momento para compartilhar essas experiências. Você gostaria de começar, depois Francisco? Sim, obrigado. Eu tenho que dizer que, sem a ajuda do C40, nós não teríamos esse sucesso. Nós nos beneficiamos também do fato de que nós não adotamos tão cedo essas práticas, porque nós podemos nos beneficiar das experiências de vocês. Então, indiretamente, vocês são muito importantes para o nosso progresso. Isso é possível por causa das nossas iniciativas da C40, da WRI e outras instituições. Claro que eu não sou imparcial porque eu trabalho na área das relações internacionais, mas eu acho que a cooperação internacional é importante, financiamento de bancos internacionais e também financiamentos da rede C40. Então, a cooperação internacional para nós é bastante importante. E nós, para a nossa autoridade SP Trans, a Autoridade de Transporte Público de São Paulo, esses contatos são importantes, que essas instituições têm a expertise de fazer o planejamento técnico. Então, nós temos muitas cooperações que foram, de fato, importantes. Sim, a cooperação internacional para soluções locais. Eu trabalho com ONGs e a cooperação internacional é muito importante porque eles têm experiências. Eu tenho que dizer, nós aprendemos com outros casos, outras cidades, e agora outras cidades aprendem com a gente. Minha equipe, o que nós fizemos aqui, nós podemos replicar em outros lugares, as outras cidades, e aí a gente vê o que foi bom, o que foi ruim, aí eles replicam e nós observamos. Eu acho que assim a gente se retroalimenta, é muito bom. Posso dizer também que nós temos vários stakeholders, muitas partes interessadas, temos que trabalhar com as indústrias que fazem os carros, as autoridades públicas. Muitas vezes a indústria fala, isso não vai funcionar na cidade, e aí nós temos que dizer, não, tem outras partes do mundo que funciona. É uma forma bastante interessante de ter esse relacionamento e também de fazer progresso com esses interessados. E isso muito. Eu posso também dizer o que está errado e por que está errado, mas isso também oferece oportunidade de aprender. Os diferentes, um dos mais importantes interessados são a administração pública, a cidade, mas o governo, o dinheiro é importante, nós recebemos da cooperação internacional também. Eu vou destacar aqui a palavra que nós ouvimos é financiamento. Nós somos todos amigos aqui, estamos conversando há quase uma hora. Eu acho que agora está na hora de conversar sobre as coisas mais desconfortáveis. E conversando sobre as nossas dificuldades e desafios, a transição é necessária, nós temos que fazer isso não é uma tendência, não tem outra solução, é o que nós vamos ter que fazer. E vai custar dinheiro. Você também mencionou anteriormente a necessidade de
conectar CAPEX e OPEX, mas, na verdade, para pagar a conta, você tem algumas melhores práticas que você gostaria de compartilhar? Como é que isso é funcionado? Como é que funciona? Talvez o Marcelo. Falaram, às vezes a gente tem os stakeholders dentro da própria prefeitura, que são importantes para que essa cooperação aconteça, os parceiros internacionais, como é o caso do C40, do próprio painel, parceiros nacionais e internacionais. Mas eu acho que tem um aspecto aqui que a gente precisa sublinhar, e eu talvez como único político da mesa tenho essa obrigação de fazer, inclusive, que é o aspecto da liderança política. Nós precisamos, para que um processo, eu diria, revolucionário, importante dessa natureza aconteça, nós precisamos de políticos comprometidos com essa revolução, com essas mudanças, né? As administrações, as gestões, acho que durante muito tempo a gente negou a política, inclusive no Brasil, e isso nos levou a situações catastróficas como a gente está vivendo nesse exato momento, em particular nas questões relacionadas à mudança climática. E é por meio da política que a gente vai conseguir fazer as transformações que a gente precisa, não tem outra, isso é incontornável. E uma transformação dessa natureza, ela só acontece quando nós temos um respaldo político, uma liderança acontecendo. Eu estou dizendo isso também em particular porque sem que haja, nós vivenciamos isso no Rio de uma maneira muito clara, né? Esse compromisso político, ele foi, durante uma gestão, a gestão anterior à nossa, ele foi absolutamente esquecido, e só foi retomado agora. Então, é claro que a gente não precisa fulanizar, nós precisamos talvez criar mecanismos institucionais para que projetos importantes, como é o caso da eletrificação da frota, sejam vistos como projetos não de governo, mas projetos de Estado, né? Que eles consigam permanecer a despeito de decisões políticas equivocadas. Agora, para que também isso aconteça, nós precisamos de lideranças políticas, não necessariamente político-eleitorais, mas líderes, pessoas que realmente assumam a linha de frente desses assuntos que por muitas vezes são espinhosos. E aí, já entrando na tua pergunta, Marcos, o financiamento, por exemplo, é uma questão que precisa ser resolvida do ponto de vista no Brasil, falando aqui da realidade brasileira, nós precisamos ter um compromisso do governo federal. É claro que no BNDES já temos linhas de crédito especiais para isso, mas precisamos que essas linhas sejam desburocratizadas, porque não adianta só cidades como Rio e São Paulo conseguirem ter acesso a elas, porque claro, tem um corpo jurídico, tem um corpo técnico muito consistente, muito robusto, e aí eles conseguem ter acesso. Nós precisamos que as cidades médias e pequenas também tenham acesso a essas linhas de crédito. Mais do que isso, eu diria que quando a gente fala de transporte público elétrico, nós temos um problema que é a quantidade ainda pequena de fornecedores, questões logísticas como autonomia dos veículos, reabastecimento é um problema também. Essas questões todas, elas podem ser melhor equacionadas, melhor resolvidas, levando a uma maior eficiência na implementação dos transportes elétricos, quando nós temos a liderança do ente nacional, isso é evidente. Um grande esforço, uma grande concertação, uma grande coordenação que possa ser vista como uma política nacional de eletrificação da frota. Como já houve no passado, na década de 80 e 90, uma política de renovação da frota, né? Uma série de estímulos por parte do governo, desde o financiamento até estímulo para a implementação da indústria, o que, aliás, no caso do transporte elétrico, é em particular verdadeiro, né? Essa necessidade de que a gente tenha estímulos para que essa indústria se implemente, eventualmente até durante um tempo a gente considerando diminuir as barreiras de importação também, de equipamentos, de peças e inclusive de veículos, ou seja, há um pacote a ser feito aí, para o qual precisa, número 1, liderança política, 2, estratégia, 3, parte de um esforço concertado, coordenado dos diversos atores sociais e políticos, pensando sempre no ponto de vista nacional, para que a gente, por meio dessa abrangência territorial, inclusive, consiga melhorar a questão principal, que é o custo e, inclusive, o financiamento. Of course, Marcelo, you have just... Claro, Marcelo. Você já falou um tema muito importante, que é a vontade política.
isso está fortemente relacionado também às questões financeiras. Então, esses dois aspectos têm que trabalhar juntos, mas eu acho que talvez a Marta quer falar um pouco sobre isso. Alianzas que son muy naturales y orgánicas, como bien decías, al ser un tema que estamos comenzando a implementar en ciudades de Latinoamérica, me parece que es un continuo aprendizaje entre todas las ciudades, ¿no? Y donde evidentemente es clave esta alianza con los organismos internacionales, como decía hace un momento, para reducir nuestra curva de aprendizaje y poder hacer una implementación más efectiva. Sin embargo, creo que hay dos alianzas que me parece que son esenciales en esta ecuación. Una al interior, que tiene que ver con el convencimiento también de otras instituciones, de otras dependencias públicas, que no necesariamente tienen que ser la Secretaría o el Ministerio de Transporte o la agencia que lleve el tema de transporte, la propia área de Hacienda, también la de Infraestructura y Obra Pública, es decir, cómo logramos articular a todos los servidores públicos bajo un concepto, bajo un mismo objetivo y trabajar, por supuesto, en equipo para lograrlo, ¿no? Entonces, creo que hacia el interior hay evidentemente un reto, pero hay una alianza que es esencial para poder fortalecer la implementación de un proyecto de este tipo. Y el otro es, me parece que es irreductible el generar modelos de gobernanza que nos aseguren que, sobre todo quienes estamos trabajando desde el gobierno, una vez que nosotros nos vayamos, exista desde la sociedad civil organizada la manera en la que estas agendas y metas, mejor dicho, que estas metas trasciendan. Porque podrán llegar otros nuevos gobiernos que no estén convencidos de lo mismo y lo que se logre avanzar puede retroceder. En nuestro caso hemos trabajado muy de la mano con el Observatorio Ciudadano de Movilidad y de Transporte. Con ellos generamos una norma técnica que nos permite establecer un piso base, pero también cuál es esa proyección del transporte que queremos y me parece que el tener un modelo de gobernanza nos puede, insisto, asegurar la trascendencia de esta agenda a pesar de los tiempos de las administraciones gubernamentales. Thank you very much, Marta. So again, nós estamos falando a respeito de governança e como isso é importante. E tem um outro ponto importante que foi realçado, que envolver a sociedade civil. Existe, na verdade, algo onde estamos trabalhando muito próximos no Brasil, a plataforma financeira. E aí nós temos políticas, a influência da política, nós temos um grupo que envolve o setor da indústria, o governo, a sociedade civil e também as universidades em modo geral. Então, essa é uma solução para todos que poderia ser desenvolvida por todos, é bastante importante. Obrigado. Alguém gostaria de acrescentar? Nós falamos sobre governança, sobre custeio, financiamento. Mais alguma coisa aqui? Bem, Felipe. Novamente, eu sei que tudo o que foi importante foi mencionado, mas temos que realçar que é muito importante que os governos nacionais adotem essa ideia. Nós precisamos de maior custeio, porque o sistema de transporte é algo muito caro. As cidades têm que lidar com isso, mas outras coisas muito importantes também, como educação, e para ver como esses serviços principais são disponibilizados. E como com tantos custos e com essa coisa tão importante a ser feita, ou seja, ter um sistema elétrico ou um sistema de balanço zero, você
tem que trazer os dois com os serviços para a comunidade e com novas tecnologias que são um pouquinho mais caras. A gente precisa fazer algo a respeito disso. E os nossos governos têm que entender e fornecer mais dinheiro para poder ajudar as cidades para subsidiarem os seus sistemas de transporte, o que trará maior desenvolvimento em outros setores que são muito importantes na nossa cidade e que incluem a saúde e outros aspectos sociais. Muito obrigado. Roberto, você gostaria de acrescentar alguma coisa? It is key that we Importante que a gente torne as nossas concessões mais longas e também os técnicos de financiamento entendam que os mecanismos tradicionais de financiamento não estão funcionando, não se aplicam para a mobilidade elétrica. Então, se você está num sistema como nós estamos, onde você tem os agentes de financiamento acostumados com 5 anos nos seus planos, provavelmente eles não estão prontos para a mobilidade elétrica, que necessita a recriação de uma nova estrutura de financiamento e trazer aqueles agentes que não estavam no sistema anteriormente, que nem no nosso caso, nós contratamos uma empresa de energia para financiar a nossa matriz elétrica, porque nós não conseguimos encontrar as fontes no financiamento tradicional, então tem que ser um período maior e encontrar instituições que estejam interessadas nesses termos operacionais. Muito bom, obrigado, Roberto. E como vocês sabem, nós... Funcionando? Eu posso me ouvir? Então tá. Nós estamos aqui juntos porque queríamos compartilhar as nossas boas práticas, que é algo que nós não deveríamos esperar uma vez por ano para fazer. Nesta altura, eu acho que nós já entendemos, e também quem está conosco já entenderam que nós estamos vivendo os melhores pontos aqui. Eu vou me colocar numa situação, é algo que Francisco e Marcelo, é claro, entendem, mas em português, pelo menos no Brasil, nós temos uma expressão que diz quando o gato pula. Ou seja, essa situação onde você tem um desafio específico e a solução cai do céu. Então, o pulo do gato é uma boa prática. Então, na última rodada, e talvez 2 minutos para a resposta de cada um, se vocês tivessem que compartilhar o seu pulo do gato, a sua brilhante ideia, a melhor das melhores tipos de prática e conselho para a cidade, para aquela cidade que agora está começando a pensar na eletrificação do seu sistema de transporte, os ônibus, o que vocês diriam para eles? Aquela coisa especial. Se tiver um conselho que eu possa lhes dar, é o seguinte. Aqui está meu conselho importante para Bogotá, São Paulo, Guadalajara, Cidade do México e do Rio. Qual é a sua boa prática? Vamos começar rapidamente aqui e vamos nessa ordem, não é? Marcelo, por favor. A gente ainda está engatinhando, né? Muito concretas, até 2030, 20% da frota vai ser elétrica, até 2024 nós teremos 40 ônibus elétricos já implementados, o que para o Rio já é um desafio bastante importante. Agora, se eu pudesse falar alguma coisa que nós aprendemos nos últimos 4 anos, além da necessidade de perenizar políticas públicas, é a necessidade de cuidar da sustentabilidade do sistema. O sistema do BRT do Rio, por exemplo, foi destruído, em grande medida pela incompetência da gestão anterior, mas também pelo fato de que nós precisamos rever o modelo como um todo. Foi necessário que o prefeito fizesse uma intervenção direta no modelo e colocasse dinheiro público no modelo, para que ele voltasse a dar certo. Nós tínhamos 300 ônibus apenas, dos quais 120 estavam em operação.
180 não estavam em operação. 56 estavam totalmente inutilizados. Nós tínhamos das 134 estações de BRT, apenas 88 estavam operacionais em 1º de janeiro. Nós vamos reabrir todas agora até o final do ano. Então, se eu pudesse falar alguma coisa, ainda numa posição de estar engatinhando no que se refere à eletrificação da frota, eu falaria na necessidade de cuidado com a sustentabilidade do sistema como um todo. Thank you very much, Marcelo. So that's think in the long term. Então, vamos pensar no longo prazo. Sustentabilidade é uma boa afirmação. Marta, por favor. Quizá la mejor parte que pudiera compartir es que creo que siempre hay escenarios ideales y hay los posibles. Y ante esta urgencia climática, me parece que cuando tenemos la oportunidad de arrancar con electromovilidad, no hay que esperar al escenario ideal, sino al posible. Y si el posible implica iniciar un piloto con 5 camiones, autobuses eléctricos de muestra, hagámoslo, porque entonces también demostraremos cuáles son las ventajas de la implementación de un sistema así. Básicamente es eso, comenzar. Porque bien lo decía hace rato el colega de Colombia, no habrá un modelo quizá perfecto o una fórmula mágica, la iremos construyendo entre todas, creo. Pero mientras no comencemos, no hay opción. Entonces, el tema es arrancar, ya sea con 38 o me encantaría aspirar a sus metas, pero me parece que es iniciar ya. De otra manera, continuaremos en lo mismo. Entonces, básicamente lo resumo en 3 palabras. Romper la inercia. Okay, thank you very much. Obrigado. E é algo que a gente já ouviu muito aqui, não é? O momento é agora, não podemos esperar. Então, temos que começar e gradualmente ir agregando ao ponto, né? Engajar com os agentes adequados internamente, ter certeza que o chefe está vestindo a camisa, que tem o financiamento também adequado, e ter certeza que os agentes externos também participem. Mencionamos a C40 aqui, conseguir ajuda de organizações externas e também aprender com nossos próprios lugares e outros, porque existem erros que foram feitos na Colômbia, então no México não poderemos evitá-las e de repente poderemos ter outros erros que não foram feitos em outros lugares. Então, engajar internamente com os agentes corretos, com os agentes externos corretos, aprender com os erros dos outros e seus sucessos também, e também tirar vantagem do novo paradigma de mobilidade que isso nos traz, que é porque nós não mudamos a maneira como dirigimos os ônibus, quem dirige, para onde dirige. Então, porque isso tornará o projeto mais interessante e mais empolgante para a comunidade. Obrigado, Roberto. Nós estamos tendo uma lista muito interessante de boas práticas aqui, não é? Pensar sustentavelmente a longo prazo. E também temos que lembrar desses pontos. Vamos trabalhar agora, não é? Vamos... também mencionamos a cooperação, engajar com os participantes adequados e engajar com os participantes adequados, 1, 2, 3, e depois voltamos aqui, não é? Francisco, você pode acrescentar mais esta lista? Eu fico contente de ver que todas as nossas cidades seguem um alinhamento semelhante na mobilidade elétrica, mas eu acho que a nossa grande ideia foi o lançamento do nosso plano de ação climática
porque é um plano sustentável que pensa no longo prazo e vamos contra a inércia e identificamos o problema e como solucioná-los com os participantes ideais. E eu também acho que vale a pena mencionar que a mobilidade na cidade de São Paulo vai ser uma mudança cultural. E vamos querer mudar tudo. É popularizar a ideia de veículos elétricos, mostrar para a população a nossa matriz elétrica. Tem muitas considerações, tem que ser energia verde, infraestrutura é um desafio, financiamento é um desafio, mas para nós é essa mudança, não é? Mudar a chave para um novo modelo de vida na cidade, conectar as pessoas, e a mudança cultural é muito importante para nós. Se institucionalizarmos essa mudança cultural com uma nova plataforma e descobrirmos todas as necessárias medidas, acho que nós estaremos nos trilhos corretos. Obrigado, Francisco. A política também é muito importante. Se virar a página, ir para frente. E agora chegamos a você, Felipe. Qual é o seu pulo do gato? Me parece um pouco óbvio, semelhante ao que Marcelo falou, é tomar uma posição, né? Então, às vezes é difícil e todos os tomadores de decisão sabem como é difícil, mas tem que assumir uma decisão e ir atrás dela, não é? E a gente tem que basear também um pouco nos seus instintos, ver que a coisa está indo corretamente, porque às vezes muitas pessoas dizem, não, esse não é o caminho, mas nós temos que afirmar, não, eu vou fazer e eu tenho certeza. A gente pode até falar, mas a gente vai conseguir um sucesso no final. Então, é muito importante. E é claro, para que o seu instinto funcione, você tem ter um bom estudo de mercado que possa ser acreditado, que possa ser confiável. E aí, alguns podem dizer, não, isso aqui é mais caro, aquele não é bom, aquele não vai funcionar, mas você tem que ouvir mais aqui. E aí eu estava falando... Em espanhol ou inglês. Como garantir que os contratos possam ser pagos? E todos têm alguma coisa a dizer, mas se você tem um bom planejamento, você pode confiar nos seus instintos e aderir à decisão que foi feita. E você precisa, claro, do poder político te dando uma sustentação. Obrigado, Felipe. Você tem que confiar nos seus instintos, confiar baseado em informações e tomar as decisões. Muito difícil, não é? É mais fácil dizer do que fazer, mas estamos fazendo. E eu acho que a gente poderia acrescentar uma coisa. Isso, ou seja, temos que aprender com os outros. E eu acredito que as nossas cidades deveriam mostrar e compartilhar suas experiências. Nesse ponto, estamos todos cientes que não estamos... Nós estamos falando sobre soluções implantadas localmente, mas que trazem um impacto regional e global. E, novamente, não é uma tendência, é algo que está para ficar. E encerramos aqui. Eu gostaria de agradecer Marcelo muitíssimo e ao Rio, Marta e Guadalajara, muitíssimo obrigado. Obrigado, Roberto, e à Cidade do México. Posso, uma última palavra, claro, eu só gostaria de dizer para aqueles que estão nos vendo que conforme vocês veem as nossas cidades da América Latina, com as dificuldades aqui, no meu caso, a nossa secretária Marta Suplicy e o nosso prefeito Marcelo Nunes estão totalmente comprometidos, mas os fabricantes de ônibus e todos os agentes que mencionaram aqui, por favor, olhem para a América Latina, porque é importante que a gente passe essa mensagem.
Certo, é por isso que meus agradecimentos são para vocês e também para a cidade de São Paulo, que está muito engajada. E, Felipe, muito obrigado. Obrigado a Bogotá e a vocês que ficaram conosco nessa hora e meia. É isso aí. Muito obrigado. Até logo.